Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do nosso Salvador por essa oportunidade. Irmãos, nós estamos empenhados dentro de uma jornada muito gloriosa dentro do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, nós já falamos acerca do capítulo 1, onde nós entendemos o destinatário, entendemos qual é o propósito dessa carta e também entendemos quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, quem é o nosso Mediador, mostramos as características do nosso Senhor. E agora nós vamos entrar na segunda parte do livro do Apocalipse, que é uma parte mais histórica, uma parte mais pautada dentro do presente ao qual João estava, e que por consequência nos traz as verdades ensinadas para aquelas igrejas da Ásia, que nós aplicamos até os nossos dias atuais. No capítulo de número 2 de Apocalipse, mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza, nós vamos encontrar algumas igrejas que já foram citadas já pelo próprio Cristo a João. Essas igrejas são a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas que estavam localizadas dentro da Ásia Menor são as igrejas que receberam essa carta, ao qual Deus orientou para que João visse e escrevesse tudo aquilo que era necessário para aquele povo. E quando nós chegamos no capítulo de número 2, Deus vai começar a falar para a igreja qual é o sentido que nós devemos de tomar, qual é o rumo que nós devemos de tomar para agradarmos e para desagradarmos ao nosso Salvador. Dentro dessas igrejas aqui da Ásia Menor, nós vamos ver que tem dois grupos de igreja. Existe aquele grupo que agradou a Deus em seus feitos, e existe aquele grupo que desagradou ao Senhor. Éfeso, que é a primeira igreja que foi apresentada aqui dentro dessa carta, ela se enquadra dentro do segundo grupo, ao qual agradou, só que também desagradou. Poucas igrejas dentro dessas 7 igrejas que somente agradou o Senhor, e elas nós vamos falar um pouquinho mais para frente, alguns dias mais para frente. Porém, hoje nós chegamos na primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. O capítulo de número 2, o verso de número 1 diz assim, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem a sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Éfeso, ela já é uma igreja já formada. Quem formou a igreja de Éfeso? Quem foi que estabeleceu a igreja de Éfeso? Nós temos, segundo o relato de Lucas, que foi o próprio apóstolo Paulo que funda a sua igreja, que funda a igreja de Cristo na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, muitos comentaristas apontam como a capital da Ásia Menor. Só que nesse caso, nessa ocasião, Éfeso não era a capital da Ásia Menor. A capital da Ásia Menor nesse momento era a cidade de Pérgamo. Porém, Éfeso era uma das maiores megalópolis, maiores cidades que existiam naquele momento, tanto na área da ciência, na área do conhecimento, na área da filosofia, na área da indústria, na área da produção. Éfeso era uma baita de uma cidade, com todas as qualidades de uma grande cidade e também com todos os defeitos de uma grande cidade. Éfeso era uma cidade idólatra. Na cidade de Éfeso existia o culto à deusa Diana, aonde muitos e muitas pessoas eram devotos a ela. Você vai ver que na carta de Paulo para a cidade de Éfeso, Paulo ele fala o seguinte: não vos embriagueis com o vinho que traz contenda. Por que Paulo usa esse termo fidedigno, aponta exatamente esse ponto central para os leitores? Porque era natural prestar culto
cultos, a deusa Diana, e no meio do culto havia bebedeira, havia orgia, havia banquetes que se misturavam com a glutonaria, que se misturavam com a idolatria. E Éfeso, por ter essa cultura, mesmo a igreja sendo de Cristo, ela estava pendendo, estava começando a ser tendenciosa novamente à idolatria. Então Paulo vai lá e exorta a igreja, falando: ó, não se misture, vocês já não fazem mais parte desse contexto, hoje vocês são de Cristo. Aí, isso foi mesmo o princípio da igreja. Paulo, quando ele estava em Roma, ele escreve essa carta para a igreja de Éfeso e manda para lá. Porém, agora, nós já estamos praticamente no ano quase ano 100. Nós estamos quase no ano 100. A igreja possivelmente já tinha seus 40, 50 anos já de existência. Então já era uma Monte Alto. Monte Alto tem 60 anos mais ou menos, 63 anos acho de existência. A igreja de Éfeso também já era um pouco mais nova nessa quesito, mas já tinha uma estrutura, já tinha uma formação, já não era uma igreja que era levada ou não deveria ser levada por qualquer vento de doutrina. Porém, Jesus começa falando para a igreja o seguinte: igreja de Éfeso, eu sou aquele que tenho à minha destra as 7 estrelas. Vocês lembram o que é o significado dessas 7 estrelas? As 7 estrelas não são os ajudadores, mas, segundo a doutrina assembleiana e alguns estudiosos, afirmam categoricamente que esses são os responsáveis pela igreja. Então, para a nossa cultura hoje, são os pastores presidentes da igreja. Eles são responsáveis pela doutrina, pela saúde espiritual, pelo conduzimento da igreja. Se uma igreja, onde ela estiver, está aceitando heresias, está sendo enganada, a culpa não é necessariamente do povo, a culpa vai cair sempre para o líder, para o responsável daquela igreja. Então Jesus diz o seguinte para aquela igreja: eu tenho à minha destra a mão de comando, a mão de poder, a autoridade, é eu que conduzo os líderes dessa igreja. E não somente isso, eu sou aquele que estou no meio da igreja, porque sabemos agora pela revelação do versículo 20 do capítulo 1 que as 7 igrejas, que as 7 estrelas são os anjos da igreja e os 7 castiçais são as igrejas. Então Jesus está deixando muito bem claro: eu não sou ausente da igreja, eu estou no meio dela. Jesus deixa muito bem claro, desde o princípio: eu estou no meio do meu povo. E quando Jesus dá essa ênfase para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso começa a ser elogiada por Cristo. Olha o versículo 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer o mal, e que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tendes paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Notem comigo aqui: a igreja de Éfeso não era uma igreja inerte. Conheço as tuas obras, o teu trabalho. Então nós entendemos que a igreja de Éfeso não era uma igreja que estava de braço cruzado, era uma igreja que estava lá lutando, que estava crescendo, que estava, fazer um anacronismo, estava construindo congregações, era uma igreja que estava evangelizando, era uma igreja que estava fazendo obra social, era uma igreja que estava sofrendo, porque olha lá, conheço o teu trabalho a tua paciência. Era uma igreja que não explodia fácil, era uma igreja que tolerava, era uma igreja que supostamente nós entendemos que até tinha misericórdia. Não era uma igreja que excluía os membros, não era uma igreja que era incompassiva com aquele que caía no ato de idolatria, mas era uma igreja que acolhia, uma igreja que instruía, era uma igreja que colocava à prova. Olha lá, conheça a tua paciência e que não pode sofrer o mal. Ela colocava à prova
pastor foi Timóteo. E possivelmente depois de Timóteo, sabe quem era o pastor dessa igreja aqui? O próprio apóstolo João. O próprio João era aquele que instruía a igreja. Só que nesse momento não era João que estava como apóstolo. Há uma grande possibilidade de quem era o pastor dessa igreja nesse momento. Era aquele escravo chamado Onésimo. Vocês lembram do escravo Onésimo? Que foi defendido por Paulo para Filemão? Possivelmente era ele que estava pastor nesse momento aqui na cidade de Éfeso. Só que a igreja era instruída, e ele vai falar ainda mais: que puseste a prova os que se dizem apóstolos. Era uma igreja conhecedora, era uma igreja que tinha teologia, era uma igreja que seguia a doutrina dos apóstolos. Não era como muitos de nós hoje, uma igreja que absorvia qualquer coisa, qualquer mensagem. Não, pera lá, você está falando que você é, então você vai ter que mostrar que você é. Você está falando que isso daí é verdade, então você vai ter que provar que isso daí é verdade. Então nós entendemos que a igreja de Éfeso não era uma igreja qualquer, não era uma igreja como na nossa cultura hoje, não era uma igreja que ficava aí à deriva. Era uma igreja que tinha base, era uma igreja que tinha postura, que tinha misericórdia, que tinha instrução e que tinha pastor. Correto isso? Nós não estamos lendo aqui? Olha lá. E achastes mentirosos, sofrestes. Era uma igreja que era lançada para a cadeia, mas não se dobrava ao imperador. Era uma igreja que era jogada às covas dos leões, mas não gritava para o mundo ouvir que quem era o rei era o imperador. Porque lembra que nesse momento aqui, quem era o imperador? Ô Davi, dá um pouco de retorno para mim, que eu estou tentando. Nesse momento aqui, o imperador Domiciano, ele foi o primeiro imperador a rogar para si o quê? O título de Senhor e Deus. Então se iniciou um culto ao imperador. Então o cristão estava andando na rua, chegava seu guarda e falava assim: você é o quê? Ele falava: eu sou um cidadão romano. Então você adora a Domiciano. E se ele falasse que não, ele era considerado um traidor e ele era jogado então para a cadeia, ou se não, muitas das vezes ele era condenado à morte, porque ele negava a adoração ao imperador. E esse povo aqui, a igreja de Éfeso, estava passando por esse momento. Vocês não estão caindo na idolatria ao imperador, vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo as afrontas, as dificuldades, mas mesmo assim vocês estão sendo vitoriosos. Jesus está muito alto, ajeita aí. Jesus estava falando, elogiando esse ponto para eles. Jesus estava falando: vocês têm tudo isso de ponto positivo. Aí olha só o que ele fala ainda: trabalhastes pelo meu nome e não se cansastes. Ô irmão, olha essa igreja, vamos olhar para os nossos olhos naturais. Vocês entenderam toda a qualidade delas? Entenderam? Agora vamos ser juiz. Essa igreja é a melhor igreja que existe, não é? E ela não se cansa, ela está trabalhando, crescendo, e ela não se cansa. Ela tem de tudo para ser a melhor igreja que existe. Mas olha só a repreensão que Jesus faz para ela. Verso de número 4: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Irmãos, isso é muito interessante, muito importante de nós compreendermos. Na nossa atualidade, eu acho que você já ouviu isso. Na nossa atualidade, tem muitos pastores, muitos irmãos, que falam assim: eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Por que ele fala isso? Porque às vezes ele começou a carreira cristã e ele se esfriou, ele parou no meio da caminhada, não está fazendo mais nada, e às vezes ele se sente até fraco. Aí ele fala assim: nossa, eu preciso voltar ao meu primeiro amor.
Então a ideia de eu voltar ao primeiro amor, a fazer as coisas do primeiro amor, não está intrínseco com aquilo, com a inércia. Não está de pé de igualdade com aquele que cansou de fazer a obra. Então, pastor, o que Jesus quis dizer a essa igreja? Jesus quis dizer exatamente isso daqui. Não adianta você fazer boas obras, não adianta você entender tudo de Bíblia, não adianta você julgar a palavra, não adianta você ajudar o próximo, não adianta você trabalhar incansavelmente, não adianta você ser uma igreja exemplo, se não tiver amor em primeiro lugar. Não adianta você ganhar o mundo inteiro fazendo por vanglória. Não adianta você ter templos suntuosos. Não adianta você ter uma carreira brilhante no Evangelho, se você não tem o amor em primeiro lugar. A igreja de Éfeso foi a única que cometeu ou que conteve o apóstolo Paulo por 3 anos ensinando ela. Quando ela nasceu, Paulo ficou lá por 3 anos ensinando de que nada vale fazer a obra de Deus sem amor. A igreja de Éfeso aprendeu que antes de tudo eu posso exortar, mas se eu não colocar o amor na frente da exortação, ela se torna afronta. Eu posso trabalhar, mas se eu não colocar o amor na frente do trabalho, se torna trabalho em vão. Eu posso adorar, mas se eu não colocar o amor na frente da adoração, é sacrifício de tolo. Amor tem que estar na frente. Você vai ver que João, depois dessa chamada que ele recebeu de Deus, em todas as suas cartas, nas cartas joaninas, ele vai colocar: filhinhos, amai uns aos outros, amai com amor cordial, fraternal, porque sem amor nada vale. Como eu posso falar que amo a Deus sendo que eu não amo meu irmão? Eu sou mentiroso. Então João, para a igreja de Éfeso, que era uma igreja estruturada, robusta, Jesus vai olhar para ela e vai falar assim: volta ao primeiro amor, volta a fazer com carinho, volta a orar colocando o princípio do amor na frente, porque olha lá, lembra pois de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não arrependeres. Olha só o que Jesus está falando para essa igreja: lembra, cidade Monte Alto, lembra da onde nós paramos de fazer a obra com amor primeiro, aonde nós estamos. Eu tenho falado nas reuniões com os nossos irmãos: para que vale um congresso? Qual é o princípio que nós temos no congresso? Para que vale cantar os hinos da harpa? Para que vale nos apresentarmos aqui na frente? Para que serve as condutas que nós estamos tendo nos apresentando à igreja? Qual é o princípio disso? Para que nós vamos nos esforçar em fazer uma grande festa? Qual é o foco? Qual é o princípio? Qual é a nossa motivação? A nossa motivação é de mostrarmos que temos potência de fazer um grande congresso? A motivação é para mostrarmos que temos potência de que nós estamos crescendo? Irmão, se esse for o princípio da nossa motivação, nós estamos errados. Precisamos voltar e lembrar de onde nós caímos. Nós precisamos lembrar que os motivos dos nossos congressos é de engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos olhar e lembrar que o motivo das nossas reuniões de ciclo de oração, de jovens, de criança, da igreja, é de colocar o amor na frente e louvarmos ao nosso Senhor, porque Ele nos amou primeiro. É isso que João está falando para a igreja de Éfeso, e é isso que Jesus está lembrando nós nesses últimos dias. Lembra-te de onde caístes. Sabe por que às vezes nós enfraquecemos da fé? É porque nós não lembramos de onde nós caímos. Sabe por que nós abandonamos e
Mas quando nós entendermos que Deus tem uma palavra para a sua igreja em todos os tempos, nós vamos recebê-la ela como correção da parte de Deus. Vamos lembrar de onde nós caímos, vamos voltar lá. Oh Senhor, foi aqui, meu Deus, foi aonde eu falei uma blasfêmia. Oh Senhor, foi aqui, ó, foi aonde eu tive um pensamento impuro. Oh Senhor, ó, foi aqui aonde eu agi com vanglória. Oh Senhor, foi aqui aonde eu fiz para me aparecer. Foi aqui, Senhor, que eu errei. Foi assim aqui que eu pequei. Foi aqui, Senhor, perdoa-me. E você pode ter certeza que Deus vai te perdoar e vai te levantar, e você vai presenciar e vai usufruir daquilo que Deus tem para a tua vida. Irmãos, tem muitas pessoas infelizes no nosso meio. Sabe por quê? Sabe por quê? No meio da igreja tem muita gente infeliz, crente. E lembrando que Jesus não está falando isso aqui para ímpio, não. Ele está falando para crente. Sabe por quê? Porque não aceitam o chamado. Não aceitam o chamado de Deus, ficam se esquivando do chamado, ficam saindo daqui, saindo dali. Irmãos, o dia que nós aceitarmos verdadeiramente o chamado de Deus para nossas vidas, você pode ter certeza que a cidade de Monte Alto ficará pequena para o grande avivamento que Deus tem para derramar nesses últimos momentos. Depende de mim e de você entendermos o nosso chamado. Qual foi o nosso chamado? Principal deles, das trevas para a luz. Esse foi o chamado que Deus nos deu. Por isso que onde você chega, é impossível você ficar oculto. Aonde você chega, é impossível as pessoas não notarem, porque a glória de Deus que está dentro de você reluz, e você é visto não pela sua face natural, mas pela glória que sai de dentro da tua alma. João está falando para essa igreja, através da revelação de Jesus Cristo: lembra-te, pois, da onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei até a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependestes. Irmãos, existem milhares de igrejas que começaram bem, que tinham potencialidade para estar vivas até hoje, mas não estão mais, porque perderam o foco, perderam o princípio. Ah, pastor, mas isso é possível? É muito possível, e acontece até os dias de hoje. Quantas igrejas que abriram as portas e começaram bem, mas perderam o foco, fizeram de construção bezerro de ouro, fizeram de estruturas físicas bezerros de ouro, fizeram da ganância bezerro de ouro, fizeram de lucros bezerro de ouro, e não notaram muito mais a matéria do que o divino. Colocaram princípios incabíveis na esfera espiritual. Nós não vivemos mais nesse mundo, nós vivemos um reino espiritual, o reino de Cristo, pois o reino de Cristo é chegado a nós. Nós estamos aqui agora em um tempo físico, sim, mas em uma esfera espiritual. Nós estamos aqui agora num pátio celestial, aonde tudo quanto fizermos é computado para a eternidade, é computado para a eternidade. O glória que você dá é computado para a eternidade. A sinceridade que você está sentado aí é computado para a eternidade, porque o próprio Jesus disse: o nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo quanto fizermos para a glória do Senhor Jesus, receberemos como galardão naquele glorioso dia. E Jesus me falando: cuidado, para que eu não venha repentinamente, retiro do meio de vós o meu castiçal. A Europa, melhor, a Capadócia, a Ásia Menor, foi o palco da proliferação do Evangelho. Marrocos, toda aquela área, o Evangelho saiu dali, o Evangelho foi escrito dali, o primeiro avivamento foi partido dali, e hoje, a Capadócia, menos de 1% é cristão, menos de 1%. Aí saiu dali o castiçal.
castiçal se implantou na Europa. A Europa por muito tempo viveu em trevas, só que chegou um período da história que a Europa recebeu um grande avivamento, criou-se a grande robustez espiritual, surgiu John Wesley, surgiu George Whitefield, surgiu vários homens de Deus, levando com presciência, com entendimento, com fervor espiritual a palavra do Senhor, só que se desviaram do foco. O castiçal foi tirado da Europa, foi colocado na América. Quando surgiu então os puritanos foram para a América cresceu debaixo de oração, criou corpo estrutural, se tornou um país evangélico protestante, um país onde pregava o fervor espiritual. A igreja foi crescendo nos Estados Unidos até o 1900, quando de repente veio do alto um fogo trazendo um verdadeiro avivamento pentecostal. Os Estados Unidos, fervoroso, perdeu o foco, foi tirado o castiçal dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos, para quem não sabe, já se considera já um país pós-cristão, mesmo tendo esse avivamento agora. Existem igrejas nos Estados Unidos sendo vendidas por $1, igrejas vendendo, templos fechados, pessoas saindo fora da ideia da igreja. O castiçal saiu dos Estados Unidos e está hoje no Brasil. O Brasil veio crescendo, estruturando, falando em novas línguas, tendo lá uma estrutura robusta dentro do Evangelho. Só que Jesus disse para a igreja: cuidado, lembra das tuas primeiras obras, volte ao primeiro amor, lembra de onde tu caíste. A igreja brasileira está perdendo o foco, mas Deus, pela sua graça e sua bondade, está mandando sinais como trombeta, para que eu e você acordemos, porque breve Jesus virá, e se nós não prestarmos atenção, Ele pode de novo tirar o castiçal do nosso meio. Estão brincando de ser igreja nesses últimos dias, não generalizando, mas uma grande massa. Estão perdendo o princípio, estão vindo para a igreja por causa do milagre, estão vindo para a igreja por causa do que Deus pode te dar, estão vindo para a igreja porque Deus pode curar. Não, irmão, venha para a igreja porque Ele te ama e te resgatou. Esse é o nosso princípio, o foco da igreja, porque Monte Alto não é mais bebezinho não. Para com isso, Monte Alto não nasceu ontem não. Monte Alto tem tradição aqui dentro de Monte Alto. Monte Alto tem raiz, cresceu debaixo da palavra, cresceu debaixo de filhos espirituais, cresceu debaixo de homens que deram a sua vida para estruturar esse campo. Mas parece que esquecemos disso. Parece que os nossos líderes estão esquecendo disso. Estão esquecendo que o foco central da igreja é em adorar a Cristo Jesus. Estão esquecendo que quem tem que estar no centro da igreja é Cristo, porque é Ele que anda no meio dos castiçais. Nós estamos orando, todos os cultos, todos os departamentos, até Deus nos dá uma resposta de como devemos de proceder, porque a igreja de Monte Alto não vai perder o castiçal, porque nós estamos clamando, nós estamos nos arrependendo, nós estamos buscando a voltar ao primeiro amor, aquele qual o Senhor nos entregou pela salvação de Cristo Jesus. Lembra-te, pois, senão brevemente te tirarei. Tenho, porém, isso. Olha lá o verso de número 6. O verso de número 6. Tenho, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também me aborreço. Jesus, ele fala acerca dos nicolaítas em 2 vezes dentro dessas 7 cartas. A primeira que aparece é agora. Esses nicolaítas, eles eram uma seita ou uma linha de pensamento que se distorceu durante o primeiro século. Há alguns
que nem lá Irineu de Lyon e Inácio de Antioquia, eles apontam para um personagem dentro da igreja como cofundador ou patriarca dos Nicolaítas. Eu vou explicar para vocês o que era o nicolaísmo. Os Nicolaítas, eles tinham o afeto de adoração com uma pitada de sensualidade, para mim falar bem leve aqui. Os Nicolaítas, eles andavam com libertinagem, com a ideia da imoralidade. É aquela ideia assim: Jesus morreu, me deu salvação, pois agora que eu estou salvo, eu não preciso então andar tão disciplinado assim, eu posso andar um pouco mais light. Já ouviu já esse contexto, esse consenso? De eu poder andar mais tranquilo porque já sou salvo? Então, os Nicolaítas, eles tinham essa ideia de que eu poderia ter uma livre interpretação dos textos, eu poderia aplicar umas novas verdades, eu poderia andar com um consenso de libertinagem na área sexual, lembrando que nós estamos dentro da cidade de Éfeso, aonde o culto a deusa Diana envolvia um culto sexual envolvente ali dentro. Era natural naquele contexto, naquele momento. E os Nicolaítas, o pai dos Nicolaítas, segundo esses dois pais da igreja, alguns teólogos, se encontra lá em Atos dos Apóstolos. Abre aí por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo de número 5. Lembrando que nesse momento aqui, Pedro, junto com os apóstolos, direcionados pelo Espírito Santo, não foi qualquer outro, foi o Espírito Santo que direcionou eles, e eles instituíram aqui agora os diáconos. Lembra da ordem diaconal? E nós temos aqui os 7 diáconos. Esses 7 diáconos, olha só quem eram eles. Vamos ler a partir do verso 3. Escolhe, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, de sabedoria, os quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração, no ministério da palavra. Verso 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, o homem cheio de fé, elegeram homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, Elicanor, Timão e Parmenas. Olha esse último, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Nicolau, prosélito de Antioquia. Segundo os pais da igreja, esse Nicolau, que é um dos 7, ele é o pai dos Nicolaítas. Eu não acho muito difícil e nem tenho muita dificuldade de entender que pode ter sido ele mesmo. Não tenho nenhuma dificuldade nisso daí. Porque quantos entre nós, homens cheios de poder, que começaram bem, mas terminaram muito mal? Homens que começaram uma sã doutrina, cheios do Espírito Santo, mas se apostataram, porque foram seduzidos pelo seu próprio desejo. Tiago nos alerta: ninguém é enganado por aquilo que não deseja. Se você deseja poder, você pode ter certeza que Satanás vai achar algum jeitinho de te colocar autoridade para você passar por cima dos outros. Se você deseja alguma coisa que te atrai, Satanás vai usar aquilo lá para poder te atrair. Esse Nicolau, ele cresceu junto com os apóstolos, só que muito provavelmente ele foi tendencioso ao seu próprio desejo, mesmo tendo o Espírito Santo dentro dele. Nós vemos os apóstolos errando, tendo o Espírito Santo dentro. Nós vimos dentro do Atos dos Apóstolos Paulo agindo por impulso,
a sua tendenciosidade. Eu, pastor Web, falo pelo Espírito, só que eu também sou falho, mas nem por isso me deixa como uma pessoa que não sou usado por Deus. Agora, a partir do momento que eu começo a impor as minhas vontades, os meus pensamentos, e começo a colocar aquilo ali como regra de fé, eu começo a tendenciar a igreja para um lado perigoso. Um dos perigos na trajetória da igreja na Idade Média, ou uma das heresias que entrou dentro da Idade Média, se chama a infabilidade papal. O que é a infabilidade papal? Vale mais a palavra do Papa do que o que estava escrito. Por isso que uma das 5 solas da Reforma Protestante é solas as Escrituras. Somente as Escrituras têm poder infalível de doutrina e regra para a igreja. E por que não dizer que existe a infabilidade pastoral? Quantos pastores que se impõem sobre a igreja falando, não, isso pode e isso não pode, sem base alguma. Criam-se ideias e doutrinas para pôr peso sobre a sua palavra, querendo, entre aspas, darem uma ajudinha para as Escrituras, mas isso nunca foi saudável. Lembra dos fariseus? Os fariseus na época de Jesus? Existe 10 preceitos da lei, só que também existe 613 preceitos da lei. Não são só os 10 mandamentos, são 613 preceitos da lei. Depois do cativeiro babilônico, depois que eles foram libertos do cativeiro babilônico, que eles voltaram para Jerusalém, daquele período até a chegada de Cristo na terra, se introduziram mais 68 novas leis. E quem colocou aquilo lá? Os fariseus. Muitas regras que não tinha na Torá foi introduzida culturalmente para poder colocar peso na voz de um fariseu. Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês entenderem que quando o homem começa a colocar muito a mão naquilo que é divino, corrompe. Quando o homem começa a perder o foco e começa a colocar o seu ego, começa a colocar a sua autoridade acima da autoridade das Escrituras, corrompe. E quem padece? O povo. Quem padece? A igreja. Quem perde? Somos nós. Por isso, irmão, que desde quando eu cheguei aqui, eu tenho falado para vocês: leiam as Sagradas Escrituras. Não acreditem simplesmente só naquilo que eu falo. Vai pesquisar, vai ver se aquilo que eu estou falando é verdade, vai ver se aquilo que eu estou anunciando para vocês tem base. Porque o próprio apóstolo Paulo chegou na cidade de Bereia, e Lucas vai falar que os bereanos, eles examinavam as Escrituras para ver se aquilo que Paulo falava era verdade. Eu acho que está faltando isso nos nossos dias. E agora, só voltando aqui, você entende uma coisa: os nicolaítas só estavam fazendo sucesso em todos os lugares, menos na cidade de Éfeso. Por quê? Porque eles conheciam as Escrituras, eles conheciam as doutrinas de Cristo, eles tinham deixado o primeiro amor, mas eles conheciam, tinham base, tinham condição de defender a fé. Aí Jesus elogia eles, falou: ó, eu tenho esse favor para vocês ignoram essa nova onda aí, que eu também enojo deles, eu também rejeito. E se vocês rejeitam eles, vocês têm um ponto positivo comigo. Só que o que eu aprendo mais importante dentro dessa carta, olha o verso 6: tem porém isso, que aborrece as obras do Nicolai, aos quais eu também aborreço. Só que eu aprendo, o que eu mais aprendo dessa carta é o seguinte: você já teve aquela sensação de fazer tudo certo e se frustrar no final? Você já teve aquela sensação? Não é terrível? É horrível, não é? É isso que Jesus está falando para nós. Vocês estão fazendo tudo certo, só que cuidado para não se frustrar no final.
Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos o demônio. Senhor, em teu nome nós fizemos sinais, prodígios e maravilhas. Senhor, nós fizemos isso, Senhor, nós fizemos aquilo. E Jesus vai falar abertamente para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que eu mais aprendo piamente com essa carta e coloca isso no seu coração: tudo quanto fizer, faça com amor em primeiro lugar, porque somente com o amor nós vamos receber esse benefício que Deus tem para nós no verso de número 7. Olha lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Oh, aleluia! Glórias e louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ao que vencer, esse daqui não está falando daquele que vence com as obras, mas ele está falando daquele que vence com o amor de Cristo, aquele amor que venceu o mundo. Ele está falando daquele amor que é paciente, longânimo, benigno, aquele que sofre o mal e não devolve a peita, é aquele que não faz com reciprocidade, é aquele amor que faz sem esperar nada em troca. Às vezes nós esperamos o milagre de Deus, mas num relacionamento de troca. Você já ajudou alguém esperando aquela pessoa te dar de volta? Você não vai receber um milagre nunca, você só vai receber uma troca de favores. Mas quando você ajuda aquela pessoa, e naquele momento que você mais precisa, Deus envia outro para te ajudar, é aí que você vê um milagre. Faça, sem esperar de volta, ajude o teu próximo, faz o que Jesus falou: o que a direita faz, a esquerda não precisa saber, não precisa tocar trombone, não precisa tocar trombeta para anunciar os feitos que você está fazendo. Deixa que aquele que veio ao culto te recompense publicamente. Jesus está falando aqui: ao que vencer, eu vou lhe dar de comer da árvore da vida. A árvore da vida que representa, meu irmão, a eternidade em Cristo. Igreja, eu tenho percebido uma coisa: a igreja ainda não percebeu a grandiosidade disso. A igreja, eu estou falando isso com muita tristeza no coração, a igreja ainda não entendeu a grandiosidade de ver Cristo como Ele é, de ver Deus como Ele é, e de estar em Deus como para toda a eternidade. A igreja se alegra muito mais quando nós falamos de bênçãos materiais. A igreja se alegra muito mais quando nós falamos de algo palpável, porque ainda não entendeu que tudo isso daqui vai se queimar. Sabe essa mansão que você está fazendo, que você está construindo? Sabe essa casa bela, linda que você está fazendo? Vai queimar no fogo, vai ser destruído. Sabe esse carrão lindo que você anda na rua, que todo mundo olha, às vezes fala: oh, queria ter um desse? Vai queimar no fogo, vai se desfazer. Sabe essa vida que muitos acham que tem, que é uma vida boa? A Bíblia fala que até essa vidinha lhe será tirada. A igreja é a única instituição no universo que tem a garantia de vida eterna. Aleluia! Irmão, você tem noção que a tua alma é eterna? Cabe você decidir para qual lado ela vai, ou para um sofrimento eterno, ou para um gozo eterno. Jesus está nos dando a graça para que nós vençamos e estejamos com Ele por toda a eternidade, porque é Ele que vai nos nutrir. É Ele. Olha só o contexto de Éfeso, não é? Lá era normal, no culto a Diana, fazer um banquete, se banquetear. Aí eles se banqueteavam, se fartavam. Você sabe o que é glutamaria? Porque tem gente que acha que repetir 3 vezes o prato de comida é ser glutão, né? Irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser glutão, o Davi veio assim, ó. Davi comeu por então pode comer 3 pratos de comida, mas devagar, para não encher. Não, mas ó, a ideia de glutonaria
à idolatria, porque era natural na cultura deles, eles estarem comendo, se embebedando, aí sabe quando não aguentava mais? Nossa, estou cheio. Eles iam até o mictório, foi daí que surgiu os mictórios. Eles iam até o mictório, colocavam o dedo na garganta, vomitava, voltava e começava a comer de novo, e viravam-se dias e noites nesse culto, nesse ritual de glutonaria desenfreada. Isso daí é glutonaria, é comer desenfreadamente, desesperadamente. E aqui no caso, eles estavam indo um culto a Deus adiando. Olha só, olha o paradoxo que acontece aqui. Olha só o que Jesus fala: ao que vencer, dai-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus está falando assim para a igreja: calma, não precisa ficar louco com as coisas dessa vida, porque se você vencer, eu vou te sustentar pela eternidade. Tudo que você precisa está em mim. Então se mantenha firme, volte ao primeiro amor, volte a praticar o primeiro amor em primeiro lugar, volte a fazer as coisas para a minha glória, porque você tem promessa de vida eterna na minha presença por toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Que o Deus do céu possa continuar abençoando a igreja. Hoje, graças a Deus, terminamos então a primeira igreja da carta do Apocalipse. Semana que vem nós estaremos falando sobre a igreja de Esmirna. Para mim, é a igreja mais interessante dessas 7 igrejas. A mais empolgante é a de Pérgamo, mas a mais interessante é a de Esmirna. Muito pouca coisa, mas com muita quantidade de conteúdo dentro dessa igreja. Então não perca quarta-feira que vem, vamos dar continuidade dentro dessa carta. Muito obrigado pela vida de vocês, eu agradeço a Deus pelo interesse, pelo desejo de aprender sobre essas cartas, pois elas nos ajudam a sermos igreja, a sermos pessoas, homens e mulheres de Deus, a fazer a este mundo, a mostrar a esse mundo o Deus que nós servimos. O mundo espera um Cristo Salvador, e nós mostramos que nós temos um Cristo que é Salvador. Essa é a diferença da igreja para o mundo. Nós cremos piamente nesse Deus. Nos colocamos de pé, vamos fazer uma oração. Amanhã, ensaio, escola e oração com os nossos jovens. Sexta-feira, escola bíblica dominical, noturna aqui. No sábado, construção e continuidade nos cultos lá da nossa sede, onde nós estamos no fevereiro, renovação. E no domingo pela manhã, ensaio com os nossos pré-adolescentes, escola e oração com eles. E à noite teremos aqui também culto, está tendo culto aqui, porque congregação não se fecha. Teremos culto aqui, o pastor Leandro junto com o pastor Vinícius estão dirigindo aqui o culto de quarta e domingo, e estaremos também